Então, o que a gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito da parte da fisiologia? A gente vai falar um pouquinho a respeito das propriedades elásticas do sistema respiratório, as propriedades elásticas do pulmão e da caixa torácica, um pouquinho sobre a mecânica respiratória, entender um pouco sobre a complacência e resistência, para ir entrar na parte da ventilação pulmonar e alveolar, entender as diferenças regionais de ventilação. Será que o nosso pulmão ele ventila a entrada e a saída de ar, ela acontece na mesma quantidade em todas as áreas do pulmão? Da mesma forma, também entender essas diferenças regionais de perfusão e a troca gasosa. Tá joia? Então, isso é o que a gente vai tentar conversar hoje com vocês aí nesses minutinhos aí, tá bom? Bom, então, quando a gente fala de elasticidade, a primeira coisa que a gente precisa entender de propriedade elástica do sistema respiratório é o quê? Que a elasticidade nada mais é do que, eu coloquei um elástico aqui para vocês, mas que vocês consigam entender que um tecido, para ele ser elástico, nada mais é do que ele ter a capacidade de se distender a partir do momento que eu aplico uma força sobre ele. Então, aqui eu tenho um balão, a partir do momento que eu aplico uma força, ó, ele está tendo essa capacidade de se distender e ele retorna ao seu tamanho inicial a partir do momento que eu retiro essa força. Ó. Então, ele tem essa capacidade de se distender e retornar quando eu deixo de aplicar uma força. Só que ele só vai se deformar, ele só vai variar ali o seu tamanho, o seu comprimento, quando eu aplico uma força ou uma pressão sobre aquele tecido. Tá joia? Então, esse tecido aqui, ele tem essa elasticidade, por quê? Essa propriedade dessa matéria, ela tem essa capacidade de se distender e retornar, distender quando eu aplico a força e retornar ao seu tamanho inicial quando eu retiro aquela força que eu estou aplicando sobre ela. Então, o nosso pulmão, ele tem fibras elásticas, ele tem essa propriedade de recolhimento elástico, devido a essas fibras elásticas do pulmão. Além disso, a gente tem que pensar que existe a tensão superficial do líquido dentro dos alvéolos. O que significa isso? O que é a tensão superficial do líquido? É a força de atração entre as moléculas de água. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é um videozinho de várias gotas de água. Se eu pegar aqui no meu copo, ó, uma gota de água, ó, observa que por que ela não cai, ó? Porque ela tem uma força de atração delas ficarem próximas. E isso acontece quando você tem líquido dentro do alvéolo. Por quê? Essa quantidade de líquido dentro do alvéolo faz com que você aumente essa força de atração, essa vontade dessas moléculas de água ficar próximas umas sobre as outras. E isso faz com que o alvéolo fique uma menor complacência, ele fica mais difícil de expandir. Por quê? Você vai ter que fazer muita força para vencer essas propriedades elásticas desse alvéolo, mas na verdade está sendo mais pela essa tensão superficial do líquido. O que nos ajuda a justamente diminuir essa tensão superficial presente dentro dos alvéolos, pela presença desse líquido, é o famoso surfactante. Eu vou voltar naquele slide ali depois para explicar para vocês. Então, o surfactante, ele é algo extremamente interessante para o nosso pulmão, porque ele vai diminuir essa força de atração entre essas moléculas de água. Então, nada mais é do que o surfactante é um ácido fosfolipídico que ele vai diminuir essa força de atração. Ele diminuindo essa força de atração, fica muito mais fácil você conseguir variar volume dentro do alvéolo, porque aquele alvéolo não vai estar com tanta força em querer fechar, ok? Que isso é o que a gente chama de elastância. A elastância é essa capacidade, essa resistência que a expansão dos alvéolos. Então, quanto maior a elastância, maior vai ser essa força, essa dificuldade que a gente vai ter que ter de abrir esses alvéolos. Então, o surfactante, ele é produzido, ele começa a ser produzido na 22ª semana de gestação no bebê, onde na 12ª, 14ª semana, o bebê ele já consegue produzir a quantidade de surfactante suficiente para diminuir essa tensão superficial e permitir esse alvéolo abrindo e fechando. Bebês muito prematuros,
onde eles não têm ainda essa quantidade de surfactante sendo produzido, ele nasce com aquele pulmãozinho duro, aquele pulmão difícil de abrir e expandir. Por mais que aquele bebezinho faça força para conseguir abrir, ele não consegue, necessitando do médico colocar surfactante exógeno. Por quê? Quando ele coloca esse surfactante exógeno, diminui essa elastância e aí o pulmão ele consegue ser expandido. Então você diminui essa força de retração, você diminui essa complacência quando você coloca esse surfactante, você melhora essa capacidade de expansão do pulmão, ok? Então, aqui, na verdade, no slide anterior, é só para mostrar para vocês que os nossos alvéolos eles não têm o mesmo tamanho. Onde, quanto menor o raio, quanto menor o tamanho do alvéolo, maior é essa tensão superficial. Então, se a gente pensasse só pela tensão superficial, quanto menor o alvéolo, maior é aquela força de fechamento daquele alvéolo. Por quê? De colapso, porque as moléculas de água elas estariam muito mais próximas nesse alvéolo do que nesse outro alvéolo maior. Só que se isso acontecesse, só pensando pela tensão superficial, os alvéolos menores eles fechariam e o ar seria direcionado para os alvéolos maiores devido a essa ventilação colateral. Isso não acontece justamente por conta da presença do surfactante. Então, o surfactante ele é responsável em evitar o colapso desses alvéolos. Só que, quando a gente tem situações de doenças pulmonares, onde tem líquido entrando para dentro do alvéolo, por exemplo, um edema agudo de pulmão, numa congestão pulmonar, em situações onde extravasa líquido do capilar para o intestício e esse líquido vai para o alvéolo, ele deixa de fazer a ação, ele tira a ação do surfactante. Então, você não tendo a ação do surfactante devido àquela presença a mais de líquido, você está justamente aumentando cada vez mais essa força de retração, essa força de colapso, onde esses alvéolos vão fechar, diminuindo a ventilação, entrando menos ar para dentro desses, não entrando ar para esses alvéolos e piorando a troca gasosa dos pacientes. Isso é o que acontece no paciente com SARA, isso que acontece no paciente com congestão pulmonar, isso que acontece na situação do COVID, e é por isso que a gente entra com a pressão positiva. Por quê? Com essa pressão positiva, você mantém esse alvéolo aberto, você pressuriza, você redistribui o líquido dentro desse alvéolo, tirando esse líquido de dentro do alvéolo para o meio intersticial e depois para o capilar, voltando a ter a ação do surfactante, diminuindo essa tensão superficial. Quando a gente fala de complacência, é muito comum vocês se confundirem com elasticidade. Claro que a elasticidade ela vai estar influenciada, ela vai ter uma relação com a complacência, mas complacência não é elasticidade. Complacência significa variação de volume pela variação da pressão. O que significa isso? Quando você coloca uma determinada pressão dentro do pulmão, você pode ter ali um comportamento de uma variação de volume diferente, dependendo aí dessa impedância do sistema respiratório. Um exemplo mais didático, eu vou trazer para vocês aqui o seguinte, ó. Eu tenho dois balões de tamanhos diferentes, provavelmente com propriedades elásticas diferentes também. Vamos imaginar que eu vou colocar o mesmo volume pulmonar, o mesmo, 300 ml, vamos imaginar. Então, eu vou colocar 300 ml nesse balão. 300. 300. Observa que o volume foi o mesmo. Só que se você for pensar, ó, esse daqui, ó, acomodou mais esse volume do que esse. Observa que esse aqui, a pressão aqui dentro está maior do que esse. Por quê? O volume é o mesmo. Só que vamos imaginar que a pressão aqui dentro ficou de 15 e a pressão aqui dentro ficou de 25. Ou seja, a pressão final aqui ela ficou maior por quê? Esse balão ele é menos complacente do que esse, justamente pelo tamanho e pela quantidade de fibras elásticas. Esse pulmão é mais duro.
Esse pulmão é mais difícil para expandir. Olha a força que eu estou fazendo para vencer as fibras elásticas aqui. Olha o início do enchimento dele. Ó. O pouquinho de pressão que eu coloco, ele já enche. Olha esse daqui. Então, esse pulmão, esse balão, ele é menos complacente do que esse. Por quê? Para a mesma variação de volume, eu tive valores diferentes de variação de pressão. Poderia acontecer a mesma coisa pensando na variação de pressão. Vou colocar uma pressão, por exemplo, 10 centímetros de água. 10, 10. A pressão, a força que eu coloquei de 10 foi a mesma. Só que nesse balão, com 10 centímetros de água, eu coloquei um volume menor. Por quê? Esse balão ele é menos complacente do que esse. Por isso que pacientes com o pulmão uma menor complacência, ele precisa de mais pressão para colocar o ar lá dentro, para gerar o volume pulmonar que você gostaria. Então, complacência é variação de volume por variação de pressão. Você colocou um determinado volume ali, a pressão ficou muito alta, é sinal que aquele pulmão tem uma complacência baixa. Você colocou um volume, encheu, e a pressão lá dentro não ficou tão alta, é sinal que aquela complacência ali ela é ou normal ou às vezes até complacência aumentada, que é o que acontece no paciente com DPOC. O DPOC, pessoal, é isso aqui, ó. Ele perde as fibras elásticas do pulmão. Então, se ele perde as fibras elásticas, ele perde o recolhimento. Ele enche, que é uma beleza, ó. O problema é na hora de esvaziar, porque ó, ele não tem esse recolhimento elástico. Por isso que ele é hiperinsuflado. Ele tem uma complacência aumentada. Olha o enfisematoso aqui, ó. O pouquinho de força que você coloca, ele já consegue encher. O problema é na hora de esvaziar, porque ele perde essas fibras elásticas e ele perde essa elastância. Então, ele é fácil, quanto menor a elastância, maior a complacência. Quanto maior a elastância, menor a complacência. Olha a força que eu vou ter que fazer aqui, ó, para colocar o ar para dentro desse balão aqui. E olha como é que, ó, ele fica, ó, com a pressão lá dentro muito maior. Ok? Então, isso daqui é a relação de complacência. A gente também tem que pensar nas propriedades elásticas da caixa torácica, não só em relação a pulmão, porque isso daqui a gente está falando de alvéolo, de tecido pulmonar. Então, agora a gente vai falar de caixa torácica. Então, a gente sabe que o comportamento da caixa torácica, ele tende sempre à expansão. Quando eu retiro só o meu arcabouço ósseo aqui, a caixa torácica ela tem essa característica de gerar a expansão, de abrir devido ao posicionamento que a gente tem das costelas com as vértebras torácicas, os arcos costais e o externo. Então, se a gente for pensar, o pulmão ele tem um comportamento de fechamento, de colapso, o tecido pulmonar, e a caixa torácica, um comportamento de abertura. E isso faz com que a gente tenha ali o equilíbrio dessas duas forças, a mesma força do pulmão em querer fechar, a mesma força da caixa torácica em querer abrir, é o que vai manter a nossa pressão pleural negativa. Por quê? Aqui a gente tem a cavidade pleural, 2 folhetos pleurais. O folheto visceral em contato com o pulmão, o folheto parietal em contato com a caixa torácica. Se você tem o pulmão querendo fechar e a caixa torácica querendo abrir, esse espaço aí, essa cavidade que ela é fechada, cria um vácuo, fazendo com que essa pressão pleural ela é negativa, podendo ficar mais negativa ainda quando a gente enche o peito. Por quê? Você está fazendo uma força muscular, abrindo, contraindo os músculos respiratórios, movimentando a caixa torácica. Então, você imagina a minha pleura visceral aqui e a parietal aqui. Quando você movimenta a caixa torácica, você está afastando esses folhetos pleurais, negativando mais ainda essa pressão pleural. Durante a INS e retornando ao valor menos negativo, mas continua negativo, numa expiração tranquila.
Situações que a gente pode ter uma alteração nas propriedades elásticas da caixa torácica. Às vezes, você tem um paciente que ele tem um pulmão bom, o tecido pulmonar é bom, só que ele tem uma cifescoliose, ele tem uma alteração postural ou uma cifose importante, fazendo com que ele não tenha tanta mobilidade de caixa torácica. Pacientes mulheres com mamas extremamente volumosas, aquele paciente obeso mórbido, todo aquele tecido adiposo ali, ele vai ter que fazer o quê? Muito mais força para vencer aquele tecido ali para conseguir fazer uma expansibilidade. É a mesma coisa se vocês, imagina se vocês deitassem aí na cama de vocês e colocassem 2 sacos de arroz de 5 quilos no peito de vocês. Vocês vão e vocês vão tentar respirar. Vocês vão ter que fazer muito mais força para vencer aquela resistência ali do peso do saco de arroz. É o que acontece nessa situação também. Então, a gente tem que pensar que existem as propriedades elásticas do pulmão e situações onde o problema está sendo na propriedade elástica, na mobilidade do gradil costal, da caixa torácica, e não do pulmão. Pensando em resistência, a gente precisa lembrar na lei de Poiseuille, ou lei de Poiseuille. Vocês lembram o que significa a lei de Poiseuille ou lei de Poiseuille? 8 nL sobre πr a quarta. Ajuda muito para vocês? Vocês ficam assim, né? Olhando aí para essa fórmula. Ah, mas o que significa esse 8 nL sobre πr a quarta? Π é uma constante matemática. R é o raio, N é a viscosidade do gás ou do líquido, porque essa fórmula de resistência ela também serve para a parte vascular também, e o L significa o comprimento da via aérea ou do vaso. Então, se a gente for pensar, resistência, nós estamos falando na via aérea de condução, pessoal. Não é no alvéolo ali. Isso aqui é a parte da complacência estática. Agora a gente está falando da resistência, é o quanto que a via aérea de condução está impondo de resistência na passagem do ar. E aí eu trago para vocês um exemplo de um milkshake que fica fácil. Por quê? Imagina o seguinte, quanto mais viscoso, quanto mais grosso for esse milkshake, vamos imaginar que a moça do milkshake vai fazer um milkshake para vocês, enche o copo até em cima de sorvete e coloca só uma colherzinha de leite. Esse milkshake vai ficar grosso. Vai ser fácil de você puxar? Não, porque a viscosidade vai estar aumentada. Então, quanto maior a viscosidade, seja do gás ou do líquido, maior vai ser a resistência da passagem que esse sistema vai impor na passagem do líquido ou na passagem do gás. Já o L significa o comprimento. Imagina você ter um milkshake, ou até mesmo um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Eu tenho esse canudo aqui, ó, bem maior do que esse. Os dois, eles têm o mesmo diâmetro, ó, o diâmetro é o mesmo. Só que um é de comprimento maior e o outro do comprimento menor. Olha o tempo que eu vou demorar para encher esse balão aqui. E para esvaziar. Olha agora no canudo menor. Ele enche mais fácil e ele esvazia mais fácil. Por quê? Você tem uma menor resistência quando você tem um comprimento menor. Então, isso acontece justamente pelo L aqui, ó. Quanto maior o comprimento da via aérea, maior é a resistência. Ok? Então, quando você está lá, às vezes, um paciente com a ventilação mecânica, que ele usa o filtro, e o filtro tem aquele espaço morto, quando você tira aquele espaço morto e conecta direto o filtro, o tubo e o ventilador, você está diminuindo a resistência, porque você está diminuindo o comprimento desse sistema para o ar entrar até chegar na região dos alvéolos. E, por último, o raio. Então, aqui eu vou ter dois sistemas de raios diferentes. Quanto menor o raio,
Pensa no paciente sibilando, pensa no paciente em broncoespasmo, onde você tem aquela contração da musculatura lisa da via aérea. Quanto menor o raio, vai ser mais difícil de encher. Olha lá, ó. E de esvaziar também. Olha aqui no canudo com um raio maior. Enche rápido e esvazia rápido. Então, isso daqui é o tecido elástico do alvéolo, o que não tem nada a ver com a propriedade da resistência. Então, quando a gente fala de resistência, eu estou falando do sistema de condução. No quanto que a nossa via aérea, o sistema de condução, vai impor de resistência na passagem do ar. O paciente asmático, o problema dele está aqui, ó, não está aqui. Ok? Na via aérea de condução. O paciente DPOC, o problema dele está aqui e o problema dele também está aqui devido à perda das fibras elásticas. Então, é entender o que é resistência e o que é complacência. Então, essa é a maneira mais didática que eu tenho de mostrar para vocês a influência do comprimento, do raio e da viscosidade em relação à resistência, tá joia? Então, desculpa aí, pós-almoço, eu trazer aí uma sobremesa dessa para vocês, sem poder entregar isso para vocês, ok? Então, isso seria aí a lei de Poiseuille. Bom, pensando aí na mecânica, o que faz o ar entrar e sair de dentro dos pulmões? Então, o que vai fazer? A entrada e a saída de ar ela acontece devido à variação das pressões de fora com a de dentro. Quando a pressão de dentro do pulmão, a alveolar, tiver menor que a atmosférica, o ar vai entrar. Agora, quando a pressão de dentro do alvéolo estiver maior que a atmosférica, o ar vai sair. Então, aqui, quando eu mostro nesse gráfico aqui, o azul mais escuro é a pressão, é a fase da inspiração. O branquinho aqui, um azul mais clarinho, é a fase da expiração. Então, durante nossa CRF, o nosso repouso aqui, ó, quantidade de ar que está ficando no meu pulmão após a expiração tranquila, olha a minha pressão pleural aqui de -5. Só que na medida com que eu contraio meus músculos respiratórios, os músculos inspiratórios, eu estou movimentando esse gradil costal, eu estou distanciando o folheto visceral do parietal, eu estou deixando essa pressão pleural mais negativa, olha lá, ó, -6, -7, -8, fazendo com que a pressão de dentro do alvéolo fica menor que a atmosférica. Pessoal, a pressão alveolar ela não fica negativa, ela fica menor que a atmosférica. Você não tem pressão alveolar negativa, ela tem a pressão alveolar menor que a atmosférica. Isso tem que estar claro para vocês. Isso faz com que o ar entre para dentro do pulmão. Ao final da inspiração, para começar a expiração, você tem a desativação dos músculos inspiratórios. Você tem o recolhimento do gradil costal e do recolhimento das propriedades elásticas do pulmão, fazendo com que a pressão pleural volta a ficar menos negativa, mas ela continua negativa, a pressão alveolar fica maior que a atmosférica. Quando a pressão de dentro está maior que a de fora, o ar vai sair de dentro do pulmão. Então, isso são as pressões que estão sendo envolvidas durante a inspiração e a expiração. O que significa ventilação pulmonar? Entrada e saída de ar para dentro dos pulmões. Então, o ar que entra e sai, isso é a ventilação pulmonar. Só que a ventilação pulmonar é a quantidade de ar que está entrando e saindo por todo o sistema. É diferente da ventilação alveolar. Que a ventilação alveolar é a entrada e a saída de ar que consegue chegar na zona para fazer a troca gasosa. Então, que ela chega aqui, ó, na região onde tem alvéolos, onde tem barreira alvéolo capilar, que permite a troca gasosa. Ok? Então, aqui ó, é a ventilação do espaço morto, porque não tem troca gasosa aqui. Tem entrada e a saída de ar, mas não tem ali a barreira alvéolo capilar, não tem alvéolo para fazer a troca gasosa.
Então, quando a gente fala de gasometria, de ventilação, de reter CO2 ou lavar CO2, a gente tem que pensar na ventilação alveolar. E eu mostro isso para vocês nesse slide aqui. Como vocês conseguem observar. Aqui, o que tem que ficar claro para vocês? Aproximadamente, quando a gente puxa o ar e solta, 150 ml, ele fica nessa região aqui, ó, da zona de condução. Então, se aproximadamente 150 ml fica nessa zona de condução, o restante do volume corrente vai chegar na região dos alvéolos. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Os 3, eles estão tendo um volume minuto, que é a quantidade de ar que está entrando e saindo de dentro dos pulmões, em 1 minuto. Então, o volume minuto é o produto, é a multiplicação do volume corrente multiplicado pela quantidade de vezes que ele respirou em 1 minuto, que é a frequência respiratória. Então, os 3 volumes minuto aqui estão de 8 litros por minuto, ou 8.000 ml por minuto. O que é que vocês conseguem observar aqui? Um paciente que aqui ele está respirando com 250 ml 32 vezes. Só que, se de 250 ml, 150 ml ficou no espaço morto, só conseguiu ir para a região dos alvéolos 100 ml. Então, 100 multiplicado por 32, 3.200 ml, conseguiu chegar na região para fazer troca gasosa. E 4.800, que é 150 multiplicado por 32, ficou na região onde não tem troca gasosa. Então, nem sempre um paciente taquipneico quer dizer que você está lavando CO2. Nesse caso, ele está retendo. Já no segundo exemplo, 500 ml. Se de 500 ml, 150 fica no trato respiratório da zona de condução, 350 chegou na região dos alvéolos. 350 multiplicado por 16, 5.600. Enquanto que 2.400, que é 150 multiplicado por 16, ficou na zona de condução, onde não faz troca gasosa. E no último exemplo, eu tenho aqui 8 respirações, só que em cada respiração, o paciente está colocando 1.000 ml, 1 litro, onde 150 fica na zona de condução e 850 vai para a região dos alvéolos, para a ventilação alveolar. Então, 850 multiplicado por 8, 6.800 ml, enquanto que 150 multiplicado por 8 daria 1.200. Então, esse paciente aqui, ele está hiperventilando, porque além dele ter um volume pulmonar alto chegando nos alvéolos, ele tem um tempo ao suficiente para esse ar conseguir chegar no alvéolo. Aqui não, pessoal, ele está assim, ó, respirando num volume muito baixo e numa frequência muito alta. Então, grande parte da ventilação está ficando no espaço morto e não está chegando na região lá dos alvéolos. Pensando em diferenças regionais de ventilação, aonde ventila mais, pessoal? Na base do pulmão, devido à ação da gravidade. Então, se vocês observarem aqui, ó, a gravidade ela está atuando nessa mola. Aonde você está vendo a mola mais afastada? Aqui em cima. Aonde você tem o pulmão aqui no ápice, ele é mais aberto, ele é mais airado. Aqui é um chocolate soufflé, que é aquele chocolate airado. Você abre ele, ele está cheio de ar ali, ó, por conta disso. Então, aqui você tem áreas mais airadas e a base do pulmão é aonde ventila mais, devido à ação da gravidade, fazendo com que os folhetos pleurais aqui, eles já são mais afastados, fazendo com que o ar entra e fica lá dentro. Então, os alvéolos já estão mais abertos, tendo uma menor variação de volume. O que vocês não podem confundir é a aeração com ventilação. O alvéolo que está mais fechadinho aqui, ele permite uma maior, ou mais vazio, ele permite uma maior variação de volume. Então, ventilação é entrada e saída. Olha lá, ó. Olha onde está ventilando mais, onde está tendo maior variação da distância da mola. É na base, ó. O ápice ele já está aberto.
Então, ele está aerado. Então, vocês não podem confundir aeração com ventilação, ok? Pensando na perfusão, fluxo de sangue dentro do pulmão. Se a gente for pensar, as pressões pulmonares, os vasos pulmonares, eles têm uma baixa resistência e uma complacência maior. Por quê? Nos vasos pulmonares, a gente tem pouca quantidade de musculatura lisa nas arteríolas. Então, se a gente for pensar, olha a pressão pulmonar sistólica de 25 e diastólica de 8. A nossa pressão arterial sistêmica é 120 por 80. Olha a diferença de valores de pressão que a gente tem dentro do pulmão para a pressão que a gente tem no corpo. A pressão pulmonar ela é muito menor, devido a essa pequena quantidade de musculatura lisa que não tem um tônus muito alto vascular pulmonar. Então, a média de pressão arterial pulmonar é de 15. Se o paciente apresenta uma pressão arterial pulmonar acima de 18, já é considerado uma hipertensão pulmonar. Por isso que eu falei para vocês, numa outra aula, que o coração direito ele não está acostumado a trabalhar com uma pressão do pulmão alta. Já o coração esquerdo ele está acostumado a trabalhar com a pressão do corpo um pouco mais elevada, de 120 por 80. Então, quando você tem, às vezes, uma pressão pulmonar alta, você tem que pensar que você começa a sobrecarregar o lado direito do coração, que ele não está acostumado a trabalhar dessa maneira. Ok? Pensando nas zonas de West, o que significa a zona de West, pessoal? É uma zona funcional. Quando vocês olham no livro, vocês observam aqui, zona 1, zona 2, zona 3. Pessoal, não é isso que acontece dentro do pulmão. Não quer dizer que na zona, no ápice do pulmão tem zona 1. Ok? No meio do pulmão é zona 2. Na zona 3 é o que está na base do pulmão. Não. A zona 1, zona 2, zona 3, elas não são anatômicas, e sim funcionais. O que significa a zona 1? Pelo fato daqui, normalmente, o alvéolo aqui ele tem uma pressão mais elevada. Toda vez que você tiver uma pressão do alvéolo maior que a arterial, maior que a venosa, quando a pressão alveolar está maior que a arterial, ela vai comprimir esse capilar. Se ela comprime esse capilar, ela não permite o fluxo de sangue. Então, o que pode ocasionar uma zona 1 dentro do pulmão? Quando você coloca uma PIP muito alta, ou quando o paciente está com uma quantidade de sangue, um volume de sangue reduzido, que a gente fala que é uma baixa volemia. Pacientes com baixa volemia, ele pode fazer com que a pressão do alvéolo fique maior que a arterial, que fica maior que a venosa, comprimindo e não tendo fluxo ali. Então, quando você coloca, às vezes, PIPs muito altas, você pode ocasionar essa zona 1, independente da região do pulmão. Por isso que eu falo que não é uma região anatômica, é uma situação funcional. Então, toda vez que você tiver pressão alveolar maior que a arterial, maior que a venosa, você não vai ter fluxo de sangue ali. Por quê? Esse alvéolo vai estar comprimindo essa pressão alveolar vai estar comprimindo esses capilares. Já a zona 2 é quando você vai ter uma redução dessa pressão alveolar e um aumento dessa pressão arterial. Só que essa pressão arterial está maior que a alveolar, só que a pressão do alvéolo ainda está maior que a venosa. Então, quando essa pressão do alvéolo ainda está maior que a venosa, existe um fluxo de sangue, só que é um fluxo de sangue um pouco mais reduzido. É diferente em situações onde você sempre tem uma pressão arterial maior que a pressão venosa e essa pressão venosa ainda é maior que a alveolar. Isso é a melhor situação, porque é onde você tem fluxo de sangue, independente da região do pulmão. Então, toda vez que você tiver pressão arterial maior que a venosa e essa pressão venosa tiver maior que a alveolar, você vai ter uma boa perfusão, você vai ter um bom fluxo de sangue passando no pulmão, ok? Já a difusão, para finalizar, é a troca gasosa. Só para lembrar para vocês, na base é onde ventila mais.
Na perfusão, na base é onde a gente também tem maior fluxo de sangue, é onde a gente tem maior quantidade, a pressão arterial ali está bem maior que a venosa e que está maior que a alveolar, ok? Então, o nosso maior fluxo de sangue, a nossa maior perfusão, ela também se dá na base do pulmão. Relação VQ já é uma outra situação, ok? Então, não pode confundir. Ventilação é maior na base, perfusão é maior na base, relação VQ, aí já é uma outra história, que pode ser uma história aí para próximos capítulos, que não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, mas eu posso falar para vocês num outro momento, sem problema nenhum, ok? E para finalizar a difusão, que nada mais é do que a troca gasosa, é essa passagem do oxigênio e do gás carbônico na barreira alvéolo capilar. Então, para isso, para você ter uma troca gasosa, você tem que ter o contato do alvéolo com o capilar, que é a barreira alvéolo capilar. Você tem que ter ar entrando no alvéolo e sangue passando no capilar, que aí sim você vai conseguir ter uma barreira alvéolo capilar. E essa barreira alvéolo capilar, a velocidade com que vai acontecer a troca gasosa, ela está relacionada com a lei de Fick. O que é a lei de Fick? Que quanto maior a diferença de pressão do gás, aonde eu tenho mais, pessoal, para onde eu tenho menos. Então, a velocidade, normalmente o transporte, a passagem nessa barreira alvéolo capilar, ela acontece por difusão simples. Você não gasta energia para ter essa passagem do oxigênio e do gás carbônico, mas ela acontece da onde tem mais para onde tem menos. Então, se vocês observarem aqui, ó, vamos avaliar a diferença da pressão do oxigênio. Então, ó, pressão do oxigênio no alvéolo de 100, a pressão do oxigênio no capilar de 40. Então, 100 menos 40, a diferença que você tem de oxigênio de um lado para o outro é de 60 milímetros de mercúrio. Quando você vai analisar do gás carbônico, o gás carbônico no capilar está em 46, olha aqui, ó. E o gás carbônico no alvéolo está de 40. Então, 46 menos 40, a diferença aqui do gás carbônico é de 6. Então, se a gente for analisar só por esse delta de pressão aqui, pessoal, qual que é o gás que, de certa forma, teria maior facilidade ali, não facilidade, mas pensando só pela variação da pressão, qual que era o gás que tem essa maior variação de um lado para o outro? O oxigênio. Só que 10 vezes mais, ó. Embora o oxigênio seja uma variação de pressão 10 vezes maior do que o CO2, quando a gente vai analisar esse aspecto aqui, que é o gradiente de solubilidade, é o quanto que o gás ele é solúvel, ele passa na barreira alvéolo capilar. Então, esse gradiente de solubilidade do CO2, ele é 20 vezes maior do que o O2. Por isso que em situações assim, ó, você estava aqui com a sua barreira alvéolo capilar, você estava com uma boa área de troca gasosa. Se você tem líquido entrando no alvéolo, diminui o tamanho desse alvéolo e aumenta a espessura, você não concorda que aqui já começa a ter uma dificuldade na passagem dos gases? O primeiro gás que vai ter dificuldade de passar, em passar nessa troca gasosa aqui, é o oxigênio. Por quê? Porque ele é 20 vezes menos solúvel. Ok? Então, quando você aumenta essa espessura, ó, você afasta o alvéolo do capilar, você está aumentando a espessura. Quanto maior a espessura, menor é a velocidade de difusão. E a área de secção transversa é a área do alvéolo. Então, quanto maior, quando você pega todos os seus alvéolos e coloca dentro de uma área, normalmente a gente tem 100 metros quadrados para fazer troca gasosa, uma quadra de tênis. A partir do momento que você vai lá, tem uma situação onde piorou a ventilação, olha o que aconteceu com a quantidade dos seus alvéolos. Eles reduziram, alguns colabaram. Se eles colabam, você está diminuindo a área de secção transversa. A sua quadra de tênis vira uma mesa de ping-pong. É isso que acontece no paciente com edema agudo, na situação do COVID, em situações onde você reduz
essa ventilação e aumenta essa espessura da barreira alvéolo capilar. Você piora essa troca gasosa. Esse paciente vai ter uma hipoxemia, uma diminuição da quantidade de O2 chegando no capilar pulmonar. Ok? Então, pensando em difusão, não dá para a gente não falar da lei de Fick, que ela é diretamente, a velocidade de difusão é diretamente proporcional, ó, ao gradiente de pressão, então, aonde tem mais para onde tem menos, a área de secção transversa, que é isso daqui, ó. Se você diminui essa área de troca, você diminui a troca gasosa. Se você aumenta a espessura, ó, o gás, ao invés de ter que passar só nessa espessura, ele vai ter que ter uma espessura maior. Você está distanciando a barreira alvéolo capilar. Você piora essa troca gasosa. Ok? E o gradiente de solubilidade do gás também. Então, isso daqui é diretamente proporcional, variação de pressão, área de secção transversa e gradiente de solubilidade. Quanto mais solúvel, mais fácil ele vai conseguir passar nessa barreira alvéolo capilar. E inversamente proporcional à espessura. Quanto maior a espessura, menor a troca gasosa, menor a velocidade para fazer a troca do oxigênio e do gás carbônico. Ok? Bom, pessoal, o que eu consegui falar para vocês aí praticamente em 45 minutos era isso. Depois, se vocês quiserem, com calma, a gente vai explicando cada uma dessas com mais profundidade em ventilação, em relação VQ, que eu acho que cada assunto desse dá aí mais ou menos uns 20, 30 minutos. Então, aqui eu tentei fazer um compilado para vocês, já ter um pouco mais de noção para montar o raciocínio clínico de vocês, quando vocês forem para as doenças e depois pensar no tratamento. Por que você faz? Por que você coloca? Por que aquilo está acontecendo? Aqui é o meu Instagram, aqui o Instagram do Instituto Beta, e aqui é o grupo exclusivo da fisioterapia cardiorrespiratória. Depois eu coloco essa aula lá para vocês no YouTube. Fica mais fácil de vocês também participarem. Lá tem artigos e a gente consegue fazer isso, disponibilizar isso para vocês sem problema nenhum. Tá joia?